Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos alegres porque o irmão Guilherme está conosco hoje, né? Nós temos orado pelo irmão, isso porque também o boletim consta, né? Os nossos irmãos enfermos, o irmão Guilherme é um deles. E hoje, conversando com a irmã Zoraide, ela teve a gripe aí da HN1, né? Teve a gripe HN1, segundo ela estava nos colocando. Até coloquei um remédio que eles sempre recomendam e faz o tratamento, né? Eu disse, eu não sei, pastor, se eu tomei esse ou outro, né? Sei que eu tomei e estou melhor, né? Mas nós louvamos a Deus porque as orações também, a Bíblia deixa bem claro isso, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? É eficaz. Os batistas, irmãos, temos um hábito, né? Esse hábito é não divulgar os nossos milagres, né? Nós não divulgamos, podíamos sair, mas tudo bem, valeu. É válido, Deus abençoe. É válido. Obrigado, irmãos, pela água, que a garganta realmente seca, né? Reger, cantar e depois pregar também, a garganta vai, as cordas vão ficando necessitadas de serem umedecidas, né? Lubrificadas. Então, nós não divulgamos. Por que não divulgamos, né? Irmãos, porque nós praticamos a comunhão uns com os outros. Essa prática de comunhão uns com os outros solidifica a nossa fé, fortalece a nossa fé, encoraja-nos, né? Saber que Deus responde às nossas orações, né? Então está aí o caderno, você não deve esquecer, né? Nem ficar constrangido de colocar seu pedido, né? Fique constrangido. Você tem um pedido? Faça, coloque aqui no caderno. Nós vamos estar orando, né? Orando, mas Deus já está consciente de que você está anotando no caderno. Deixa eu olhar. Deus, lá do alto, Ele olha e diz assim, Ele crê na oração do meu povo. Olha lá ele anotando no caderno, né? Olha lá ele colocando no caderno. Mesmo que nós não abramos o caderno e oremos, né? Mas Deus, irmãos, diz Isaías, antes que nós eventualmente levantamos o clamor a Ele, Ele já pode até responder, né? Aplicando aí a oração. Lembra do rei Ezequias? Quantos minutos o profeta Isaías gastou de sair do quarto dele até o saguão da casa real? Você imagina mais ou menos quantos minutos? Talvez nem um minuto, né? Ou 2 minutos, né? Ou 3 minutos. Não sabemos qual o tamanho da casa real, onde estava o rei Ezequias, né? Seu quarto, a sua cama. Fato é que a oração de Ezequias foi muito curta, né? Por muito falar, né? Veja, irmãos, como está sendo ensinada a oração aí, né? Tem que ir no monte, tem que ter a unção, né? Etc. Se não vai no monte, se não tem a unção, né? E tem que comprar o óleo lá na Conde Sarzedas, né? Se não for lá, o óleo não é bom. Não é isso? Tem que ter unção, senão Deus não responde. Tem que dormir com isso, né? Tem que dormir com isso. Não dá para dormir, irmãos. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Onde está o justo? Às vezes aquele irmão humilde, né? Da igreja. Tá certo? Aquele irmão humilde da igreja, né? Suas contribuições até não são aparentemente significantes. Tá certo? Esse irmão é humilde, mas tem um coração voltado para o alto,
né, para as coisas do alto. Esse irmão humilde resolve ou tem o costume de orar, né, e tem a comunhão com Deus, a fé em Deus, o companheirismo de Deus, e que Deus responde sempre às suas orações. Esse irmão ora entre nós. Entre nós, as bênçãos acontecem, as respostas acontecem. Então nós devemos mudar, né, e pensar seriamente na oração, né? E você é brindado aí com estudo sobre as doutrinas batistas. Nós estamos iniciando, irmãos, o tema. O Júnior vai fazer a xerox para nós, né? O estudo número 3, que trata sobre a igreja que cresce, é o crescimento da igreja. Como ele acontece, né? Ele acontece numericamente, espiritualmente, etc. Então, isso está sendo trazido às quartas-feiras. Vamos também apelar, né? Venha, irmão, né? Venha. A novela não é interessante para você, aquele encontro também não é interessante, aquilo, tudo não é interessante. Tudo não é interessante. O que é mais interessante para você, para o irmão, para a irmã, é a solidificação, o estudo, a comunhão e tal. Muito gostoso quando nós concluímos, né? De mãos dadas, sem pentecostalismo, tá? Sem pentecostalismo, de mãos dadas, nós encerramos o culto de oração, né? Então é aí que está a comunhão, né? Se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. É privilégio a comunhão. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, apelarmos para esse quadro, né? Virá aí próximo domingo, vamos reforçar o pedido da associação? Vamos reforçar, irmãos? Olha, é sobre educação, o quê? Cristã missionária. No sábado será na PIB da Penha, né? Para a Associação Leste. Aqui no domingo para a Zona Norte, né? É Zona Norte mesmo aqui? Zona Leste, Zona Norte. Então, o que acontece, irmãos? A vocação teológica, a vocação educacional das nossas igrejas, né? Enfim, o ministério educacional, nós temos que ter a visão, abrir a visão. E, sem sombra de dúvida, a palestrante vai tratar desse assunto. Vem, irmãos, né? Vale a pena você estar, não perder, né? Não vale a pena perder, né? Vale a pena aproveitar. Então vamos encerrar fileiras nesse sentido. Hoje nós vamos tratar de um tema que está no Sermão do Monte. A IBD já fez estudo sobre o Sermão do Monte? Sermão da Montanha, né? As beatitudes, por exemplo, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Já estudaram os irmãos as bem-aventuranças, né? Dois escritores tentaram expor todo o sermão da montanha, o sermão do monte. E não conseguiram. Um deles é o pastor, o Dr. Lloyd Martin Jones, né? Ele tem o sermão da montanha. Mais de 200 páginas, o sermão da montanha. Outro autor, Dual Pentecoste, que é autor daquele livro, o Esboço de Escatologia, né? Também não conseguiu tratar todo o assunto do Sermão da Montanha. E a nossa mensagem hoje vai tratar sobre um tema. O tema é: o discípulo do Mestre procura buscar o reino de Deus durante a sua vida. O discípulo do Mestre procura buscar o reino de Deus durante a sua vida. E o texto é Mateus 6,33. Muito
conhecido, né? Podemos falar até sem a leitura na tela ou na sua Bíblia. Mateus 6, 33, que aí está. Vamos todos ler este texto? Leamos todos, uma voz uníssona, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus então aplique essa escritura aos nossos corações, né? É um imperativo de buscar primeiro, né? O reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor? Pai, lida foi a tua palavra, ela tem uma única, exclusiva necessidade nesta noite, de atingir os nossos corações. Uma incumbência única, Pai, de falar conosco. É a tua palavra, a palavra do Senhor Jesus. Pai, nós vamos tão somente interpretá-la à luz da tua palavra, na direção do seu Santo Espírito. Ilumina nossa mente, Pai, nesta noite. Capacita-nos, ó Deus, de forma tal que eu possa estar escondido atrás da tua cruz. De maneira que durante esse tempo, Pai, da tua palavra, a figura do Mestre, as palavras do Senhor seja nesta noite enaltecida, louvada, glorificada, porque as tuas palavras, Pai, hão de fazer a edificação, promover a edificação em nossas vidas, em nossos corações. Fala, pois, a tua igreja. Perdoe de graça os nossos pecados. Acrescenta, Pai, a nossa fé em Ti. Visita, meu Deus, meu Pai, os enfermos da Tua igreja. A cada um. Começando aqui pelo nosso irmão Guilherme, também o irmão Valmir, a irmã Terezinha, Pai. A irmã Penina, que não está conosco. Também pedimos pelo irmão Daniel. Os irmãos que aguardam tratamentos, ou consultas médicas, ou cirurgias, Pai. Que o Senhor possa estar atendendo, Pai, segundo a Tua vontade. No seu tempo, nós acreditamos que o Senhor responderá os nossos pedidos. Também aqui o caderno de oração, nós colocamos diante do Teu altar, Pai. Os irmãos têm aqui feito os seus pedidos. Pai, que o Senhor possa atendê-los, segundo a Tua vontade, meu Deus. Fala conosco. Nós oramos e agradecemos. Em nome e por amor do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então, irmãos, ele inicia o seu sermão no capítulo 5. E Jesus, o mestre por excelência, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, inicia o seu sermão sentado ao pé do monte. E era essa a característica dos mestres judaicos. Dar, transmitir, ensinar sentados. Era essa a característica dos mestres judaicos. Eles ministravam os seus ensinos sentados. Jesus assemelha-se a eles na sua postura, a sua característica de estar sentado ao pé do monte, transmitindo os seus ensinos aos discípulos. E os discípulos sabiam que viria um conteúdo, uma nova doutrina, um ensino maravilhoso, poderoso, profundo. E eles reuniram-se a ele. Depois dos discípulos estarem reunidos a ele, também essa reunião dos discípulos também atraiu as multidões. E quando ele conclui o seu sermão, lá no capítulo 7, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina. Aqui, uma outra versão diz,
as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina. Aí o original ele vai mais além. O original diz que as multidões ficaram estarrecidas, como que fora de si, a respeito dos seus ensinos. Fora de si, como que, pasmadas, dizendo, nunca, você tem certeza disso? Sim. Você também tem? Eu nunca ouvi, nós nunca ouvimos ensino como este. Quando nós meditamos nessa narrativa de Mateus, eu fico me perguntando, se você estivesse lá, você também iria se maravilhar na doutrina do Mestre? Irmãos, ocorre que às vezes nós encontramos tanta dificuldade no meio cristão, de que sequer a pessoa, o crente, tenha lido esse sermão. Nunca ninguém na história da igreja conseguiu transmitir ou interpretar todo ou a profundidade desse sermão do Mestre. E aí nós lançamos, já que os discípulos aproximaram-se dele, reuniram-se a ele, nós somos os discípulos do Mestre. E aí o discípulo do Mestre, nós devemos procurar a buscar o reino de Deus durante a nossa vida. Meus irmãos, meus queridos irmãos, tudo vai passar. Tudo vai passar. E o próprio Senhor Jesus Cristo destacou isso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão, jamais irão passar. As palavras do Senhor Jesus Cristo são eternas, Nós estamos convivendo aqui nesta vida com elas, estamos aprendendo delas, estamos convivendo com elas, aprendendo, nos edificando através delas, pregando essas palavras, ensinando-as, doutrinando-as, de forma tal que nós vamos conviver com elas na eternidade. Na eternidade nós vamos conviver com essas palavras, porque as palavras do Senhor Jesus Cristo são eternas. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não irão passar. Há um provérbio que diz que a palavra do Senhor permanece para sempre no céu. A palavra do Senhor, as Escrituras, permanecem para sempre nos céus. É a carta magna do Senhor, a carta magna de Deus para os seus filhos. Aí lançamos a pergunta, por que o discípulo do Mestre deve procurar a buscar o reino de Deus durante a sua vida? Nós vamos ver 3 razões, dessa verdade. A primeira razão é que o reino de Deus está acima da comida. O reino de Deus está acima da comida. O versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? 3 coisas fundamentais para a vida humana. Que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Comida e vestuário é praticamente a receita do mundo. A economia gira em torno dessas 2 coisas. E ainda de pensarmos que a água do planeta está praticamente indo ou a caminho da sua extinção. O Brasil, cerca de 12% ou de 13% detém a água do planeta, água potável. Um manancial potável que o Brasil detém cerca de 12 a 13% da água do planeta. Hoje pela manhã nós estávamos ouvindo uma matéria do agronegócio
E esse técnico, né, cientista do segmento, diz o seguinte, que no mundo, irmãos, há uma média de cerca de 30% de desperdício de alimento no mundo. 30% dos alimentos produzidos no mundo são perdidos, né? E no Brasil, o Brasil entra nessa esfera, né? Entra nesse cálculo, nesses números, né? Nosso país é um dos países que mais desperdiça alimento. Você vê, por exemplo, os nossos queridos irmãos do Nordeste, né, passando necessidade. Agora, tudo isso, há uma matéria a ser debatida e discutida à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Porque o homem, evidentemente, se preocupa com seus projetos, como aquele proprietário daquela empresa que Jesus conta a parábola. A sua safra foi demasiadamente vantajosa, né? Volumosa, de maneira que ele ficou, digamos assim, pensando numa iniciativa inteligente, porque os seus celeiros eram menores, e a sua safra triplicou, certamente quadruplicou na sua colheita. Então ele disse, vou destruir ou derrubar esses pequenos celeiros e vou construir outros maiores, bem maiores. E lá irei armazenar toda essa safra toda. Então, poderei dizer à minha alma, tu tens em depósito tudo isso para muitos e muitos anos. Você pode então comer, beber e banquetear-se, que isso jamais vai te fazer falta. Mas ele não sabia que a sua vida estava por um fio de cabelo, né? Chegando ao fim. Isso mostra, por exemplo, a característica do homem que produz os alimentos, né? Ou traz cientificamente a produção, as pesquisas, né? Laboratoriais desse segmento, e produz em grande escala, mas sem a presença de Deus. Sem o questionamento de Deus. Sem Deus no projeto, nesse projeto. Por quê? Porque eles não questionam quem criou a semente. Eles não questionam quem é o criador da semente. Quem criou a semente? Para gerar os grãos. Quem criou a semente? Para gerar a plantação. Quem criou o solo e sustenta o solo? Eles ficam cientificamente, não, porque precisamos preparar. Sim, precisa preparar o solo, e aí? Mas se Deus fala assim, olha, que a terra não produza mais, que a terra não tenha mais chuva, que nem aconteceu nos tempos de Elias, né? E orou Elias. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A terra ficou improdutiva, praticamente nesses 3 anos e meio, sem chuva. O solo não umedecido, ele é improdutivo. Então, irmãos, veja a questão. Deus fora do reino. Deus fora dos planos. Deus fora. E aí, o discípulo, lendo, participando, compartilhando tudo isso. Mostra-nos que o reino de Deus está acima da comida. Deus está acima das coisas que Ele criou. Nós não podemos jamais colocar as coisas criadas acima do Criador, do autor das coisas. Você não pode elogiar o quadro, esquecer do autor. Não é isso? Então, é verdade isto, que a comida não está acima do reino? É verdade. Dispensa qualquer inquietação ou preocupação, porque Jesus destacou
Não andeis, pois, inquietos. O ensino dele é não. E não sim. Né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ele disse ainda que estas coisas, porém, são os gentios, ou seja, os povos não salvos, os povos que não creem em Deus, dos povos que não têm Deus como Pai, não aceitam o Filho, rejeitam o Filho. A obra salvadora, promovida, planejada por Deus, é rejeitada por essa população que marcha em direção à inquietação constante, uma preocupação constante, ininterrupta, de acreditar que a comida está acima do Criador e do reino do Criador. Estão atrás, correndo de um lado para outro. Cristo faz uma aplicação para enfatizar isso em relação aos seus discípulos, em relação a nós, que somos seguidores dele, da seguinte forma: observem, pois, as aves do céu. Vocês pararam para olhar, observar as aves do céu? Você já fez isso? Uma ocasião eu presenciei, irmãos. Fiquei maravilhado. Aquele mato que dá próximo da estação ali, no Zé Bonifácio, nós ficamos ali às vezes criticando, esse mato, a prefeitura precisa cortar. E um dia observando o mato está bem crescido, e aqueles capins soltam uma espécie de uma sementinha. Né? E veio um casal de rolinha, exatamente foram naquela sementinha e ficaram ali alguns minutos comendo a sementinha. Né? Que aquele capinzinho solta. Já viu aquele capim que solta que a sementinha? Escurinhas, né? Um casal de rolinha veio, e depois que veio aquele casal, vieram outras, e passaram, ficaram ali, se alimentando. Então Jesus disse: observem, pois, as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, né? Não têm celeiros para armazenar a sua comida, né? Porém, Deus permite elas morrerem de fome? As aves do céu? Porventura, quando você passa e vê um pardal morto, você fala assim: ih, morreu de fome. Morreu com fome, coitadinho, né? Que pena. O pardalzinho morreu de fome. É assim que passa pela nossa mente? Não é isso. Porque se aquele tivesse morrido de fome, né? Haveriam o quê? Milhares e milhares de pardais. Milhares e milhares de pássaros caídos, né? Mortos. Raramente você vê um pardal, um pássaro caído morto, né? Até mesmo uma pomba, né? Raramente você vê, né? Todo dia você não vê, ou todos os dias você não vê pardais caídos e mortos, né? E quando presenciamos, nem passa pela nossa mente que ele morreu de fome. Por quê? Porque Jesus diz assim que o Pai verdadeiramente as sustenta, as alimenta. Essa é a grande verdade. Então ele diz: eles morrem de fome? Não. O Pai Celestial as sustenta. O Deus Pai, sustentando as aves, porventura Ele não sustentará você, meu irmão, minha irmã? Vai ou não vai sustentar? Você não acredita? Pastor, eu perdi meu emprego, estou frito. Né? Muitos de nós pensamos assim: não sei o que vai ser de mim, não sei, etc. Então nós vamos, esse não sei, não acho, acontece, etc. e tal, vai alimentando o nosso coração para a inquietação.
essa inquietação passa a ser constante. E Jesus nos adverte. Cristo nos chama a advertência, né? Filho, se eu alimento as aves dos céus, né? Quando elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiro, né? Eu a sustento, que dirá você? É isso? Que dirá você? Deus então tem o poder para sustentar o que Ele criou. Ele sustenta a sua criação. Tudo, porventura, não vem dele? A terra, a semente, a vida, os nutrientes que estão presentes na semente e na colheita, o preparo, né? Até no preparo, Deus, irmãos, coordena as coisas. Usa a inteligência, né, dos irmãos que dominam, sabem dominar bem o fogão, né? A preparação dos alimentos. Não é coisa linda, maravilhosa, bonita, né? Intelectual. As pessoas não valorizam a preparação dos alimentos, né? Tem aqueles ainda, vou dizer, irmãos, tem crentes que às vezes até é capaz de ridicularizar. Isso de novo para comer, é isso? Não é assim? Tem que se encontram cabeça de não sei o que, né? Que ainda ridiculariza. Mas de novo isso? De novo? Não é isso? Então, irmãos, o manuseio, o preparo, é algo até científico e as pessoas não dão valor. É tão bonito, né? Quando a pessoa elabora, faz, né? Você se sente bem. É um momento, inclusive as pessoas dizem, né? O momento da refeição é hora sagrada, não é? Mas às vezes a pessoa fala, hora sagrada, mas da boca para fora, daqui para lá só. Lá no coração, ele não entende que é sagrado. Nós precisamos admitir, crer que é sagrado. Por quê? Se Deus é o criador da semente, Ele plantou, o homem plantou, né? E Deus umedeceu a terra, de maneira que o alimento cresceu. Vida. Tentaram fazer uma semente no laboratório da França, fizeram igualzinha. DNA da semente, tudo certinho. Tá certo? Eles elaboraram na França uma semente, né? No laboratório. Fizeram a semente no laboratório. Tudo certinho. Tudo. Bateu. Aí ficaram de olho para ver se a semente nascia. Chegou para o chefe lá. Doutor. Semente não nasce. Ficaram na experiência. De novo. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. E aí? Onde está o segredo? Onde está o segredo? Diante do Criador, todos comparecerão. Todos comparecerão. Esses que fizeram a semente lá na França, também vão comparecer perante o Criador. Pô, vocês fizeram a semente, lembra? Vamos passar o filminho aqui? Tá vendo? É você lá na tela? Não, Senhor. Não vai poder mentir perante Ele. Era o meu irmão gêmeos, né? Era você lá, não era? Então você fez a sementinha e você viu que ela não nasceu. Você viu que ela não nasceu, viu? Todo aquele trabalho lá, toda aquela química, etc. e tal, vocês tentaram fazer, deu certo, tá? Fez tudo certinho, mas ela não nasceu. De lá deveria nascer entre vocês a seguinte pergunta: quem dá a vida para a semente? Quem? Vocês não se perguntaram, vocês não. Então, olha,
apartai-vos de mim, malditos, né? Para o fogo eterno, com o diabo e os seus anjos. Estiveram próximos, né? Por isso nós cantamos aquele hino, né? Tão perto do reino, né? Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto do reino, mas sem salvação. As pessoas, Deus usa todos os episódios para atrair o homem a si, né? Todas as coisas cooperam, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, né? Conhecer que Deus é o Criador da terra e sustentador, Criador da semente, a vida, os nutrientes que estão inseridos na semente, e deixar crescer esses alimentos, nascer, crescer, e no tempo certo colher, né? Dar inteligência para o homem, fazer, irmãos, distinguir quando ele deve colher. O tempo da colheita, né? As leis que Deus implantou para a colheita, né? As leis que Deus implantou para a colheita, para a colheita. Reconhecer a necessidade do próximo, do pobre principalmente na colheita. Os israelitas, eles tinham a lei do campo, a lei da colheita, e tinha que ser praticada por Deus. Tinha que ser praticada porque Deus iria eventualmente discipliná-los, caso eles negligenciassem o ensino, a lei de Deus. Um dos itens para a colheita era que o pobre poderia ter acesso à colheita. À medida que os alimentos caíssem ao chão, eles não precisavam pedir licença para tomar posse deles. Pertencia a eles, né? Que na lei diz que era o respingar. Respingando os alimentos, caindo-se sobre o solo, pertencia ao pobre. Ele podia fazer uso disso porque pertencia a ele, era dele. Ninguém ficava olhando para aí não, né? Aí não pode. Não era assim. Eles entravam e aquele que descia ao chão pertencia a eles. Eles tomavam posse daquilo. E não havia fome entre os irmãos em Israel. Outro segundo ponto é que eles deveriam plantar a terra 6 anos e no 7º ano deveriam dar descanso à terra. E a terra, no 7º ano, sozinha, descansando, ela produziria. Por isso que eles deveriam também armazenar, né, nesses 6 anos, no 7º ano, eles deveriam contar muito menos com a terra, que a terra entrava no processo de descanso, que era o ano sabático, né? Que os israelitas, irmãos, entraram na terra, começaram a praticar, depois desistiram da prática, e Deus então disse: olha, já que vocês não sabem obedecer às minhas leis, eu vou mandar vocês sair da terra. Vocês sairão da terra. Vão para o cativeiro. Lá no cativeiro vocês vão lembrar do que deve ser feito. E eu permitirei vocês voltarem. A terra é de Deus, né? Ele dá a quem quer. Então, aí o discípulo, meus queridos irmãos, deve entender, segundo Jesus aqui, que assim como Deus veste a erva do campo, faz a erva do campo ser produzida, produtiva, né? Ele que está acima da comida, pois a comida depende dos alimentos que são produzidos, né? Em pequena, média ou grande escala. Ele quer que nós, irmãos, coloquemos
o reino dele, ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Por isso Jesus disse: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são as coisas que estão, meus queridos irmãos, do versículo 25 em diante do capítulo 6. Que é o comer, o beber e o vestir. Ele acrescentará essas coisas, que são fundamentais para a vida do homem. Comer, o beber e o vestir. A outra segunda razão. O reino de Deus está acima do beber. O corpo precisa do líquido. 2/3 do corpo precisa de água, de líquido, né? E Deus é o originador, o criador do líquido, da água. H2O é desde o começo do mundo. O homem, por mais que tente fazer, ele não consegue modificar. Não consegue modificar. Ele então se volta para o líquido, a água. E a água, irmãos, é a vida do planeta. 2/3 do planeta depende da água. Está em água. E nós ficamos perguntando, por que o planeta não se derrama? Porque Deus está no controle. Ele é o Senhor, o Criador da água também. E nós devemos, meus queridos irmãos, entender. E Jesus aqui colocou, por que vocês estão preocupados no beber? O meu Pai, portanto, entretanto, não é Criador também da água? Ele é o Criador, assim como o sustentador da água. Deus é o Criador da água. A água precisa, aliás, os alimentos necessitam da água. E a água também precisa do seu curso, o seu caminho. Ela faz o seu caminho no planeta. Porque Deus assim o permitiu. Ele arquitetou dessa forma. Ele planejou dessa forma. E então, os seus filhos, os seus seguidores que o conhecem, colocam o beber acima do reino. Foi o que ele disse e destacou aqui. Por que vocês estão alimentando, né, essa inquietação do que comeremos ou do que beberemos? Qual a razão principal? É colocar o reino em primeiro lugar. O beber e o comer vem do alto. O sustento vem do alto. Mas Jesus foi ainda mais além, né? Que é o vestido. O reino de Deus não pode estar acima do vestuário do discípulo, do vestuário do crente, do vestuário do Filho de Deus, né? A roupa em primeiro lugar e o reino em segundo lugar. A roupa em primeiro lugar. E Jesus então fez mais uma vez o seu comparativo, né? Vocês já contemplaram os lírios do campo? Vejam só. Eles não trabalham, não fiam. E quanto ao vestir, versículo 28 ele destaca: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, não enfiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, veja lá, irmãos, em toda a sua glória, um rei, na sua glória, digamos assim, entrou na sua glória total. O rei Salomão é mencionado aqui por Jesus, se vestiu como qualquer deles. Os lírios do campo, uma planta do campo, uma planta campestre aí do campo, não
o grande rei Salomão conseguiu vestir-se igualzinho ou melhor do que os lírios do campo. Jesus então diz, olha, né? Os irmãos aí, apreciadores, né? Das plantas, dos lírios, né? E tal. Observe, quando Jesus diz, nem Salomão conseguiu vestir-se como eles. Se o Pai consegue vestir a erva do campo, que hoje está linda, bonita, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Veja só, a preocupação do homem em comer, beber, vestir. Deus sempre no plano. Tem muitas pessoas que dizem, olha pastor, se eu levantar amanhã às 4 da manhã, não pegar o meu trabalho duro, se eu fizer isso, aquele outro, eu não tenho absolutamente nada. É assim que as pessoas argumentam. Eu pergunto às vezes para a pessoa assim, escuta, você levanta aqui, ó, é 4 da manhã. Se Deus falar assim amanhã para você, você não vai levantar às 4. Você não vai levantar às 4. Não vou permitir que você levante amanhã. Né? E aí? Então a pessoa coloca a atividade dele acima do reino. Coloca a atividade dele acima de um compromisso com Deus. De um compromisso com o reino. Né? E o nosso tema do ano? Né? Nosso tema do ano, transformados pelo poder do reino de Cristo, né? De Deus. Transformados pelo poder do reino de Deus. Né? Onde, meus queridos irmãos, infelizmente, meus irmãos, dentro das nossas igrejas, as pessoas estão simplesmente colocando o reino lá atrás. Em segundo plano, terceiro plano, em quarto plano. Muitos até esqueceram do reino. Né? Estão tão envolvidos com as coisas deste mundo, de forma tal que elas não conseguem entender que o reino de Deus deve ser colocado em primeiro lugar. E Jesus então advertiu os discípulos, vocês querem continuar assim? Que nem os gentios? Preocupados com todas estas coisas? Para onde eles irão, estes gentios? Ou seja, para onde irão esses pagãos? Para onde irão esses que não conhecem o Criador? Que não sabe valorizar o Criador? O que o Criador fez? E mantém o seu governo, mantém o seu sustento naquilo que ele fez. Então, Jesus Cristo diz, vocês querem continuar como gentios? Venham, coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. Coloquem o reino do meu Pai em primeiro lugar. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, acrescentadas. O que significa isso? É que se o discípulo, se o crente em Jesus colocou ou tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar, Deus continua sustentando ele o tempo todo, em todo o tempo. Paulo declara isso aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Olha, se até aqui ele supriu, aqui o texto diz que ele acrescentará. O que é acrescentar?
Você tem algo, foi acrescentado. Você tem o alimento, o Senhor Deus acrescenta. Você tem o beber, o Senhor Deus acrescenta. A sua conta, Sabesp, será paga assim, em nome de Jesus, eu creio. Não faltará água na sua casa, na sua torneira. Né? Ele sustentará, Ele dará meios para você ter, condições de ter. Não só água, outras coisas mais. Ele vai acrescentar. Mas e o vestir? Se até aqui Ele te vestiu, meu irmão, minha irmã, você jovem, e aí, não vai acrescentar? O texto diz que acrescenta. A verdade de Jesus, as palavras dele, que são eternas, diz que acrescenta. Na eternidade não vamos precisar mais das roupas, da comida, da água. Nós vamos viver na eternidade com água. Vamos precisar de água na eternidade. Né? Mas Ele quer que nós um dia compareçamos no seu tribunal. Ele vai dizer para você, para nós assim: bom meu servo fiel, acreditastes, pois, nas minhas palavras. E todo o tempo da sua vida, durante a sua vida, você sempre acreditou nas minhas palavras e as praticava. Por quê? Nunca você deixou de ter as coisas principais e básicas, além do que, eu sempre lhe acrescentei tudo. E agora você está aqui, no meu reino. Então, entra no gozo do teu Senhor. Que é o momento, irmãos, do nosso acerto de contas, naquele dia. Né? E nós vamos compartilhar disso na eternidade. Nós vamos entrar na eternidade com Ele, junto dEle, sabendo quem Ele foi, o que Ele fez, como Ele agiu em nossas vidas. E o texto lá de João 10, versículo 14. Eu conheço as minhas ovelhas, Jesus disse, e das minhas ovelhas sou conhecido. Sou conhecido por quê? Porque Ele tem suprido as minhas necessidades. Ele é um Senhor presente. Ele garante a sua palavra. Quando Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu nunca vos deixarei, nunca vos desampararei. Então, irmãos, essa é a fé do discípulo. Essa é a convicção do discípulo. A certeza absoluta do discípulo. Que traz no seu coração. E trazendo no seu coração, ele deve compartilhar. Ele deve compartilhar. Deus tem suprido. Deus tem estado. Uma vez conversando com um rapaz, ele tinha uma empresa aqui no Tatuapé, fabricava as luminárias, né, de fluorescente, vários modelos, vários designs, né? Ele dizia para mim, pastor, olha, eu tenho uma verdade. Minha empresa não está indo bem. Mas Deus tem suprido as minhas necessidades. Eu creio que sempre Ele providencia uma água a correr, né? De maneira que eu perceba que esta água está correndo pela vontade dEle para suprir as minhas necessidades. E eu louvo a Deus por isso. Então, mas você não quer vender mais, partir para uma meta? Eu falei, não, eu faço as minhas metas. E quando eu não as atinjo, eu não me frustro, eu não fico frustrado, eu não fico em depressão, eu não fico inquieto, porque eu sei que Deus tem suprido e vai suprir minhas necessidades. Irmãos, é assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos refletir. Está aí a situação, tá certas pessoas com medo, né?
da crise? Vai aumentar, não vai aumentar? Vai diminuir, não vai diminuir? Né? Não olhe para isso, nós devemos olhar para o alto. Olhando firmemente, o escritor sagrado aos Hebreus diz, nós devemos fitar os nossos olhos em Jesus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E aquele que começou a boa obra em vós, Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Por isso que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, na sua vida, é privilégio, né? Não é sacrifício. Muitas pessoas veem isso com sacrifício, né? De novo hoje, de novo EBD, não é? De novo culto de oração, de novo culto da noite. É difícil, né? De novo. Então, de novo por quê? É que nem aquela ilustração que a irmã contou lá na Carvalho. A irmã que pregou lá na mensagem. Trouxe a seguinte ilustração. Diz que na igreja tinha um jovem, né? Que às vezes a mãe dizia assim, filho, mas escola bíblica dominical? Ah, mãe, tem nada a ver. Né? Aí outro irmão, tal, o diácono, chegou, ô jovem, sentindo a sua falta na EBD e tal. Ô meu irmão, tal, não sei o quê. Pois... Ah, meu irmão, olha, fica tranquilo, não tem nada a ver. Né? Um irmão faltou no culto, mas o irmão está... Ah, não tem nada a ver. Né? Aí diz que Deus chamou esse jovem, né? Deus chamou esse jovem, né? Aí onde ele foi parar? Na porta do inferno. Quando ele viu o fogo lá, os anjos de Satanás chegou e falou assim, e aí? Eu disse, aí que eu era membro da igreja, eu de vez em quando ia na EBD, eu nos cultos e tal. Aí diz que Satanás falou assim para ele, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando viu que o fogo estava, né, ardendo, esperando ele. Não, porque eu sou membro da igreja, fiz... Satanás falou, ih rapaz, aqui ó, tem nada a ver. Né? É o reino, né? Nós temos que encarar o reino seriamente. Né? Das minhas ovelhas sou conhecido. O que significa isso? Eu conheço o Senhor, porque Ele tem estado na minha vida. Eu conheço o Senhor, porque Ele tem suprido as minhas necessidades. Eu conheço o Senhor, porque Ele ouve as minhas orações. Eu conheço o Senhor, porque Ele tem andado comigo. Né? Essa semana nós agradecemos aí com a irmã, na sua dificuldade domingo passado. Não é isso? Deus esteve com ela. Que bom, né? Que maravilha, né? Etc. Mas se fosse com você, não é isso? Pastor, vira essa boca para lá, né? Ué, pode acontecer, não pode? E aí? Estamos preparados para sermos guardados pelo Senhor? É que às vezes nós não cremos na guarda do Senhor, na mão de Deus poderosa, né? Eis que estou convosco, meu irmão, todos os dias, até a consumação dos séculos. Sempre que você sair do seu lar, invoque a presença do Senhor. Senhor, que o meu trajeto, que eu possa ser guardado por Ti. Né? Faça oração rápida. Né? Entrou no seu carro, vai até mas é ali na farmácia, é ali no mercadinho, é ali. Olhe, Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Né? O atravessar da rua, daqui, ali, ó, as coisas podem acontecer. Não é isso? Mas nós temos um Deus, um Senhor que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E Deus, irmãos, assim aplique essa escritura aos nossos corações. Nós possamos, de fato, colocar o reino em primeiro lugar. Observando essas três razões. O reino de Deus está acima
do seu comer, do seu beber, do seu vestir. Creia nisso, sirva ao Senhor.